Obreiros Evangélicos. Capítulo 81. Não se devem buscar discussões. Os jovens ministros devem evitar discussões, pois essas não acrescentam a espiritualidade nem a humildade de espírito. Em alguns casos, talvez seja necessário enfrentar um orgulhoso fanfarrão contra a verdade de Deus num debate franco. Geralmente, porém, essas discussões, sejam orais, sejam escritas, dão em resultado mais dano do que bem. Depois de uma discussão, repousa sobre o ministro uma responsabilidade maior quanto a manter o interesse. Ele deve achar-se em guarda contra a reação que é suscetível de ocorrer após uma excitação religiosa e não ceder ao desânimo. Em geral, o efeito das discussões sobre nossos ministros é torná-los presunçosos, elevados em sua própria estima. Isso não é tudo. Os que gostam de debates não são aptos para servir como pastores do rebanho. Exercitaram a mente em enfrentar adversários, em dizer sarcasmos, e não podem descer até aos corações doridos e necessitados de conforto. Na apresentação de uma verdade impopular, o que importa em pesada cruz, os pregadores devem ter cuidado de que cada palavra seja segundo a vontade de Deus. Suas palavras nunca devem ser cortantes, devem apresentar a verdade com humildade, com um mais profundo amor pelas almas e um sincero desejo quanto à salvação delas, deixando que a verdade penetre. Nem sempre se podem evitar discussões. As pessoas que gostam de ver adversários em combate, talvez clamem por elas. Outros que têm o desejo de ouvir as provas de ambos os lados, podem incitar discussões com os mais sinceros motivos, mas sempre que elas forem evitáveis, evitem-se. Elas fortalecem em regra a combatividade e enfraquecem aquele amor puro e aquela sagrada simpatia que sempre se devem achar no coração dos cristãos, muito embora divirjam de opinião. Nesta época em que vivemos, o solicitar em discussões não é prova real de sincero desejo da parte do povo de investigar a verdade, mas provém do amor da novidade e da excitação que em geral acompanha as discussões. Raramente Deus é glorificado ou a verdade impulsionada nesses debates. A verdade é demasiado solene, demasiado importante em seus resultados para que seja coisa de pouca monta o ser ela recebida ou rejeitada. Discutir a verdade por amor de mostrar aos adversários a habilidade dos combatentes é sempre lamentável método. Por isso, bem pouco realiza quanto ao avançamento da verdade. Os oponentes da verdade mostrarão habilidade em apresentar falsamente a posição dos defensores da mesma. Em regra, eles escarnecem da verdade sagrada, apresentando-a ao público em um tão falso aspecto que espíritos obscurecidos pelo erro e poluídos pelo pecado não discernem os motivos e propósitos desses maquinadores em assim encobrir e falsificar importantes verdades. Em virtude dos homens que nelas se empenham, poucas são as discussões que se podem realizar sobre a base sã. Permitem-se ataques pessoais e muitas vezes ambas as partes descem ao sarcasmo e ao humorismo. O amor das almas perde-se em face de um desejo maior, o da supremacia. Profundo e amargo preconceito, eis tantas vezes o resultado. Muitos procuram as trevas, de preferência à luz, porque suas ações são más. Muitos há, porém, que se a verdade lhes houvesse sido apresentada de maneira diversa, sob outras circunstâncias, dando-lhes uma favorável oportunidade de pesar os argumentos por si mesmos e comparar texto com texto, teriam ficado encantados com sua clareza e se apegado a ela. Tem sido muito imprudente da parte de nossos ministros publicarem ao mundo os astutos sofismas do erro, arranjados por homens mal intencionados para encobrir e anular os efeitos da solene e santa verdade de Jeová. Esses homens astutos, que armam ciladas para enganar os incautos, dedicam suas energias intelectuais a perverter a palavra de Deus. Os inexperientes e incautos são iludidos para a ruína sua. Tem sido um grande erro publicar todos os argumentos com que os oponentes combatem a verdade de Deus,
pois assim fazendo, espíritos de todas as classes são providos de argumentos em que muitos deles nunca haviam pensado. Alguém terá de prestar contas por essa direção falta de sabedoria. Os argumentos contra a sagrada verdade, sutis em sua influência, afetam a espíritos que não estão bem informados quanto à força da mesma. A sensibilidade moral da coletividade em geral acha-se embotada pela familiaridade com o pecado. O egoísmo, a desonestidade e os vários pecados que predominam nesta época degenerada têm adormecido os sentidos para as coisas eternas, de maneira que não discernem a verdade de Deus. Ao dar publicidade aos errôneos argumentos de nossos adversários, a verdade e o erro são postos ao mesmo nível no espírito do povo, ao passo que, se pudessem ter diante de si a verdade em sua clareza, com tempo suficiente para verem e avaliarem sua santidade e importância, ficariam convencidos dos fortes argumentos em seu favor e estariam então preparados para enfrentar os argumentos sobre que seus oponentes insistem. Os que estão buscando conhecer a verdade e compreender a vontade de Deus, que são fiéis à luz e zelosos no cumprimento de seus deveres diários, hão de certamente conhecer a doutrina, pois serão guiados em toda a verdade. Sempre que for necessário para o avançamento da causa da verdade e para a glória de Deus, que se enfrente um adversário. Quão cautelosamente e com que humildade deverão eles, os advogados da verdade, entrar no conflito. Com exame interior, confissão de pecado e sincera oração, e muitas vezes jejuando por algum tempo, devem eles suplicar que Deus lhes dê especial auxílio, concedendo à sua salvadora e preciosa verdade uma vitória gloriosa, para que o erro se possa mostrar em sua verdadeira deformidade e seus defensores sejam completamente derrotados. Nunca deveis entrar no debate em que tanto se acha em jogo, fiando-vos em vossa habilidade no manejo de poderosos argumentos. Se não é razoavelmente possível evitá-lo, tomai parte na polêmica, mas fazei-o com firme confiança em Deus e em espírito de humildade, no espírito de Jesus, que vos pediu que aprendesseis dele, que é manso e humilde de coração.